Declara aberta a nossa segunda sessão extraordinária. Para quem ainda não me conhece, sou João Gabriel Dilkin, vereador na cidade de Estância Velha. Nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial. Como eu te comentei antes, quando recebi a tua confirmação, chegou a tremer as pernas, porque é uma pessoa que eu admiro demais. Eu gosto muito da comunicação e tem uma história incrível de superação recente e é um ser humano de primeira. Daniel Escola, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. É uma honra muito grande tá dividindo o microfone contigo hoje. Obrigado, vereador. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, tá? Antes de mais nada, eu quero me solidarizar com o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul nesse mês de setembro. Com todo mundo que perdeu familiares, todo mundo que perdeu a sua casa, todo mundo que perdeu tudo, né? Os alagamentos, em várias regiões do Rio Grande do Sul. Então, minha solidariedade a essas pessoas. A gente está gravando o programa, né? Ele vai ao ar um pouquinho posterior, mas a gente está gravando justamente na semana onde que o Rio Grande do Sul está vivendo uma das maiores tragédias de sua história, ambientais. Né? Cidades como Mussum, Roca Salles foram completamente dizimadas pelas forças da água. Famílias perderam tudo, familiares perderam queridos entes, né? E a gente também quer aqui prestar essa solidariedade para quem está passando por esse momento tão dolorido, tão difícil, né? Que a gente não tem palavras para dimensionar a dor que essas pessoas estão passando hoje. Uma das minhas primeiras pautas da vida foi em Nova Roma do Sul. E aí eu passava por aquela ponte que foi destruída pela enxurrada. Ponte de Ferro? Ponte de Ferro. Histórica, 1930, se não me engano. Isso, né? quase mais de 100 anos. Mais de 100 anos. É a conclusão dela, né? Ela atravessa Nova Pádua em direção a Nova Roma do Sul. Nova Roma. Para chegar lá por aquela região, tem que passar pela ponte. Quando eu vi aquela ponte sendo destruída, me veio toda a memória lá de trás das muitas vezes que eu fui na Nova Roma do Sul. É a história se indo, né? Se indo com as águas. Tantas famílias, todas as lembranças, toda de forma material também, especialmente, mas todas as memórias afetivas de cidades indo por água abaixo, né? 100% de Roca Salles, o comércio foi destruído, né? Então, vão ter que começar do nada, né? Uma nova cidade, e isso só com a força das pessoas mesmo. Então, vamos falar sobre política, futebol... Política só umas pinceladas, né? Não vamos entrar em polêmicas. Não. Música, futebol, o nosso mundo atual e também sobre a tua história, a doença recentemente. Mas todos esses temas vão estar durante a conversa. E antes de começar de fato, eu tenho que agradecer os nossos patrocinadores. Claro, né? vamos lá. Vou ter que agradecer especialmente a Vitai Kombucha, a empresa genuinamente de Estância Velha, a primeira e única fábrica de kombucha da cidade. Kombucha contém antioxidantes e compostos antibacterianos que ajudam a fortalecer nosso sistema imunológico. Cuidar do nosso intestino torna-se essencial para promover um bem-estar para o nosso corpo. Nos sabores maçã verde, uva branca, frutas vermelhas, pitaia com uva branca, abacaxi com hortelã e detox. São diversos sabores, né, para a gente experimentar. Sigam eles lá no Instagram. Tem aqui, vai aparecer um QR Code também na tela, que é para vocês chamarem eles. Escolha saúde, escolha bem-estar, escolha sabor, escolha Vitai Kombucha. Já te disse? Vai ganhar de presente depois uma kombucha para levar para casa. Vai ser uma honra para mim. Oh, que coisa boa. Também a JG Serviços. Nós cuidamos, nós limpamos, nós protegemos. JG Serviços, 25 anos. Cuide da sua família e do seu patrimônio com a equipe e os serviços de limpeza, zeladoria, segurança e monitoramento da JG Serviços. Sigam eles lá no Instagram, JG Serviços. E também o nosso novo patrocinador, a Geoprospec, estratégia ambiental para negócios duradouros. A Geoprospec é uma consultoria ambiental com 40 anos de atuação no mercado de projetos e estudos ambientais e geológicos, supervisão e monitoramento ambiental de empreendimentos com foco em garantir segurança e performance para os seus clientes. Por isso, se posiciona como parceira estratégica baseada no modelo de gestão ambiental e empresarial. Geoprospec, há 40 anos perpetuando negócios e o meio ambiente. Sigam lá também, Geoprospec, no Instagram. Então, de fato, agora vamos dar início à nossa sessão.
Para começar, acima de tudo, acho que vou começar com a pergunta mais importante, Escola. Como tu está? Está bem? Estou bem, vereador. Muito obrigado. Bom, antes de mais nada, então, antes de entrar nesse tema, eu quero dizer que eu tive uma sequela. Uma delas é a voz. É a principal. Eu tive outra sequela que é o movimento das pernas. Sim. Movimento das pernas se chama neuropatia periférica, que é, resumidamente, a incapacidade do cérebro se comunicar com as pernas. E eu tive uma sequela da voz também. Eu predia que ele fosse mais grave, né? Mais... A cirurgia que tu teve foi, ó, o próprio tratamento em si, ele é muito invasivo, né? Então, muito. É natural que se tenha, mas acho que o mais importante é te vê-lo bem aqui. Bom. Tá podendo participar aqui conosco. Eu, particularmente, como já disse, fico emocionado quando escuto tua voz na rádio, vejo tu voltando a participar, às vezes em algumas inserções na própria televisão. Isso. Então... Mas é claro que ela não é mais a minha voz, tá? Por que eu digo isso? Porque eu vou dizer assim, o que houve com esse cara aí? Por que a voz dele não morreu? Sim. Eu não tenho mais... Eu vou recuperar. Sim. Mas não é a mesma voz que eu tinha antigamente. Vamos lá. Em 2021, comecei a ter tontura. Como toda pessoa que... Todo homem, né? Normalmente o homem... Eu achava que lá não era problema, ia desleixando, sabe? Era negligente comigo. Essa é a verdade. Sim. A gente é relaxado, né? Muito relaxado. Por natureza, né? Só que em 2021 eu estava no auge da minha carreira profissional e pessoal. Profissional. Eu estava no programa de maior audiência do Rio Grande do Sul, do rádio, e estava na RBS TV, no programa Bom Dia, onde eu fazia comentários. Pessoalmente, eu sou casado, tenho 2 filhas maravilhosas. Então, para mim, estava tudo certo. Em 2021, eu comecei a sentir tonturas. Aí, um dia, eu estava apresentando de casa, porque era no meio da pandemia, o Gaúcha Atualidade. Aí, quando eu saí do programa, eu fui pegar minha filhinha no colo. Ela estava no chão, né? Peguei ela, quase cai. Se não fosse a nossa babá me ajudar, eu disse, não, peraí. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí eu fui no otorrino. O otorrino disse assim, otorrinolaringologista. Ele, vamos começar de cima do mais grave, vamos investigar. Vamos começar fazendo o exame mais difícil e aí chegando mais fácil depois. Aí, nesse meio do caminho, talvez a gente descubra o que é. Logo no primeiro exame, era uma ressonância magnética. E ali, na ressonância, eu vi que tinha uma coisa... Eu quase não fui, porque eu marquei por um domingo de manhã. Domingo de manhã, perto da minha casa, um hospital perto da minha casa. E amanheci, acordei de manhã, tomei banho... Fiz meu café, olhei pela janela, estava chovendo e frio. Era inverno de 2021. Tudo para não ir, né? Tudo para não ir. Pensei, melhor eu não ir. Mas aí eu repensei e disse o seguinte para mim mesmo. Não, peraí, eu levantei, tomei banho, tomei café e agora eu tô aqui 7h30 já foi da mais manhã, que metade do caminho andado, é só um tocar, só né? sair de casa e ir, né? Inclusive fui de carro. Então, não tinha motivo para não ir. Sim. Aí eu fiz a ressonância. Quem fez uma ressonância magnética da cabeça, da coluna, do corpo todo, eu fiz na época, sabe que é 2 horas ali com fone de ouvido para não ouvir aquele barulho, que é claustrofóbico. Eu estou ficando numa máquina e ela fica fazendo muito barulho e tal. Sim. E tu deita na maca e aquela coisa em cima de ti, rodando e fazendo barulho, sacudindo. Daí eu vi que tinha uma coisa errada. Quando terminou o exame, a pessoa que estava fazendo o exame saiu lá da sala dela e veio na minha sala e disse assim, posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, claro. O senhor está investigando ou é só histórico? Eu disse, por que essa pergunta? Não, o médico vai te ligar. Mas por que o médico vai me ligar se eu sempre já fiz ressonância antes e o médico nunca me ligou? Faço ressonâncias
do joelho, nunca da cabeça, mas do joelho, do quadril, do pé. O médico nunca me ligou. Por que agora vai me ligar? Eu fui para casa naquele domingo, fui para casa, de tarde, com meu telefone, era meu otorrino. Olha, tu tem um tumor na cabeça. Eu disse, como assim tumor na cabeça? Tava tudo certo. Tava tudo certo. Aquela coisa de... Aí eu literalmente perdi o chão. Sabe por quê? Porque ele disse assim, é um tumor. Eu disse, tumor? Aí eu sentei no sofá lá de casa. Ele disse, não é um tumor, é um câncer. Aí vem a temida palavra, né? Isso é... O que aconteceu comigo? Aí chorou comigo e tal. Meu médico, e aí ele disse assim, me ligaram lá do hospital, a notícia não é boa mesmo, mas eu tenho uma notícia boa para ti. Quer dizer, dentro do... De toda circunstância. Tem uma coisinha que tu vai gostar. Eu disse, manda. Já falei com um neurocirurgião. E ele quer falar contigo. Disse, essa era a notícia boa. Já se tava... isso é bom, agora a gente tá risado, mas na hora foi um drama. Isso aí não... Aí o neurocirurgião me ligou e disse assim, passou um diagnóstico, ele disse assim, doutor, tem como postergar, né? Ele disse, da cirurgia, então vai fugir. Nós vamos ter que fazer a cirurgia. Hoje, amanhã ou daqui uns dias. Mas tu vai ter que fazer a cirurgia. Nisso veio minha mulher e assumiu tudo. Eu só dei o celular para ela. Só. Aí, 21 dias depois, eu fiz uma cirurgia que abriu a minha cabeça, né? Para tirar o tumor. O tumor foi extraído e depois de fechar a cabeça, eu tive uma complicação que é prevista. Eu fui da cirurgia, eu fui para um quarto de UTI. Eu fiquei na UTI em observação 3 dias. Aí, no segundo dia, tive uma complicação. Tive hidrocefalia, e hidrocefalia é quando a cabeça cresce, tem muito líquido na cabeça. E tive o meu batimento cardíaco. Caiu rapidamente e foi a 28. 28 é perto da morte. Sim. E aí eu tenho um flash daquilo. É um dos médicos dizendo assim, o Arthur Pereira Filho, que me operou. Ele disse o seguinte, salve um cara, dá um jeito. Que ele tinha uma equipe, salve um cara, vamos ter que salvar o cara. Aí botaram um dreno aqui na cabeça, tem ainda marca pequena. Uma cicatriz. Uma cicatriz aqui. Um dreno para extrair toda aquela água. Daí fiz uma segunda cirurgia. Aí, terminado esse período, eu fiz 33 sessões de radioterapia. E cada sessão de radioterapia é num dia. Depois, concluído isso, eu fiz quimioterapia. 6 ciclos de quimioterapia. Tudo isso é entre o dia 21 de julho de 2021 até o final da quimioterapia, 26 de maio de 2022. Tudo isso passa voando. Não dá tempo... Parando e pensando, assim, pode parecer... pode parecer bastante tempo, mas para quem está bem de um dia e no outro já está tendo que literalmente ir para a faca, né? Fui para a faca. É tenebroso, né? Isso tudo também meio uma pandemia, né? Ainda 21, ainda estávamos... período de junho ali, a gente ainda era muito forte a nossa pandemia. Né? Pandemia. Isso... A minha filha mais nova, a Tereza, nasceu 6 meses antes da pandemia. Então ela já cresceu dentro desse... Cresceu, né? Da pandemia. Os bebês da pandemia, né? Os bebês da pandemia. E a mais velha tinha 3 anos. E como a gente não sai de máscara, raramente sai de casa, mas quando sai de máscara, a minha filha, quando eu entrava na porta, ela dizia, quando eu chegava na porta, ela dizia assim, pronto para sair, ela disse, e a maca lá? Quando que cai a ficha para ti que o mundo, entre aspas, desaba? Boa pergunta. Tua realidade era frenética, né? De rádio, televisão, acordando cedo, sempre envolvido, um homem ativo,
cuidava sempre muito da tua saúde, Muito. né? Corria. E Me como é alimentava que... super bem. Imagina. Não, a gente tem as explicações que ninguém pode nos trazer, né? E o câncer, ele é raro, né? No cerebelo. Cerebelo. Ele é raríssimo. Sim, ainda mais para a idade, né? Do homem Ele é mais comum em em crianças. criança. Na fase do desenvolvimento. Como vocês podem notar, eu não sou mais criança. Sim. Eu tenho 47 anos. Acho que quando caiu ficha, quando eu comecei a radioterapia, ali começou a cair a ficha, eu entendi, compreendi, porque até a cirurgia, acho que vai ser tanto que, olha como não tinha caído a ficha ainda. Eu fui fazer várias consultas com o meu cirurgião antes da cirurgia. E eu disse assim, a minha principal preocupação, quanto tempo vai demorar? Ele disse, olha, uns 30 dias. Depois tu tá bem. Só que 30 dias, ele estava certo, tá? Só que em 30 dias começa outro processo. Os outros ciclos. Aí eu saí dele e fui para um oncologista. Uhum. O André Vai e a Priscila Silva. 2 oncologistas me trataram. Aí para sair, eu não falei que eu ia fazer uma cirurgia. Eu tirei férias. E aí antes, como lá na Gaúcha... Perdão, tu não tinha comunicado ainda os colegas, o pessoal não estava sabendo. Só minha chefe. Eu relembro que tu sai assim repentinamente. Isso. Né? Tu se afasta de uma hora para outra, né? Porque pra E mim, vereador, sai a notícia, né? Eu ia sair de férias, ia fazer cirurgia e ia voltar a trabalhar. Uhum. Normal. Porque várias pessoas fazem cirurgia e... A própria Rosane passou por esse tratamento, né? A Cristina, Eduardo Strebe. Tem vários colegas, né, que passaram por... A Alice... Alice Bastos Neves. São várias as mulheres fortes, né? E a gente também, na nossa ignorância, né? De achar que a gente é super-herói. Em 30 dias estou de volta, vamos voltar para tocar o baile. Não, e aí, vereador, é o seguinte. Ninguém tirava 30 dias. Por quê? E a minha mulher, a Gabriela, dizia, por que não tira 30 dias? Eu dizia para ela, amor, é o seguinte, rádio é recorrência. Se eu ficar 30 dias fora, as pessoas vão esquecer de mim. Mas por que tu não pensa no teu bem-estar? A gente tem essa... de sempre pensar o que os outros vão pensar e a gente acaba esquecendo de tirar o nosso tempo para nós. Nós somos de uma geração, vereador, que a qualidade do teu trabalho era medida pela quantidade de horas que tu trabalhava. E não é assim. A qualidade do teu trabalho, tu pode trabalhar 1, 2, 4, 5, 6 horas por dia, sem problema nenhum. Depende da qualidade do teu trabalho. A gente ainda segue com aquele pensamento fabril, né? Eu venho de uma região, Estância Velha, Novo Hamburgo, a região do couro calçadista, né? Onde também, né? Trabalhar as 8 horas diárias, extraindo o máximo, né? do funcionário, ainda naquela regularidade, né? De que tem que estar dentro de um ambiente fechado, dentro do escritório, para ser trabalho, de fato, né? Então, a gente tem essa mentalidade enrustida culturalmente em nós, né? Carteira assinada. Aliás, eu fiz carteira assinada, eu assinei minha carteira com 14 anos. Na época podia, né? Hoje é 16. Hoje é 16. Mas na época, só para terem uma ideia, eu sou de Caxias do Sul, né? Então, a minha habilitação, digamos assim, minha carteira de motorista era a carteira de trabalho. Já. Mas atestado de maioridade. Sim. Porque em 1992, eu fiz 14 anos. No outro dia, pedi para o meu pai para me levar lá na delegacia do trabalho. Para fazer. Em qualquer lugar, né? Subi uma escadinha lá, fiz uma foto, fiz a carteira e voltei balançando, cara, orgulhoso. Ia poder trabalhar, né? Já eram... Os colegas, às vezes, uns já estavam trabalhando, então podendo alcançar. Eu queria. Sim. E o meu pai me disse, por que tu quer tanto trabalhar? Eu disse, porque eu quero. Acho que é uma coisa de liberdade, aquela questão do jovem, né? Isso. Ter o seu próprio salário, poder conquistar
suas próprias coisas, né? Seus materiais. Aí, vereador, aconteceu o seguinte, eu trabalhei, aí, inclusive hoje, eu escrevo umas colunas, né? Eu escrevo em Zero Hora. Sim. E eu fiz uma coluna sobre ônibus. Aí, o que acontece com os ônibus em Porto Alegre, né? É ridículo. E eu acho que não eu digo que não é uma particularidade o pós-pandemia é pior ainda, né? Estância Velha, Novo Hamburgo, eu vejo que são cidades que também é um caos hoje. E eu estando no poder público, né? O pessoal nos cobra, né? Como é que não faz? A gente fica, infelizmente, às vezes, de mãos atadas, né? Para não conseguir fazer mais do que a gente gostaria. A gente vê o problema, a gente vê acontecendo, mas a burocracia, todos os outros fatores nos engessam e a gente fica naquela angústia de não conseguir entregar, né? Eu sei, eu imagino o drama que vocês vivam. Mas eu fiz uma coluna, eu fiz uma coluna sobre ônibus e eu peguei o ônibus do centro de Porto Alegre, fui até Restinga, que é o extremo sul de Porto Alegre. Nesse trajeto, eu demorei 2 horas e 10 minutos. Então, eu vi todo o drama das pessoas, né? O que é 2 horas e 10 minutos? É como sair daqui e a Estância Velha e voltar, talvez. Isso, mas eu levei... Hoje até saímos um pouco mais cedo, porque tava com medo das obras que tem ali em São Leopoldo, mas levamos 45 minutos. É mais ainda, né? Do que isso. Isso estou falando dentro da própria cidade. Sim. Né? Para o pessoal que mora numa região periférica precisando ir trabalhar. Não, então, são 4 horas do dia só em deslocamento. É só trabalhador, estudante, mulher grávida, bebezinho pequeno. Isso tudo impacta naquilo que a gente comentou na produtividade, né? Imagina, 2 tempo. horas do teu dia, tu já chega cansado, já chega desestabilizado para trabalhar, né? Para dar o seu melhor, tu já chega não no seu máximo, né? Só para ter uma ideia, eu saí do centro às 5 horas. Cheguei na Restinga às 7h10. Então, eu saí de tarde e cheguei de noite. Aí, alguém assim, mandou uma mensagem. Bonito. A primeira vez que pegou o ônibus, eu disse, meu Deus do céu. Cara, eu cansei de pegar o ônibus. Eu tive meu primeiro carro aos 30 anos. Então, eu trabalhei, fiz faculdade, muita coisa dentro de ônibus. Dentro do transporte público. Eu ia e voltava do trabalho, ia e voltava. Eu só andava de ônibus. Inclusive, quando eu estava na faculdade, que eu entrei por acaso no jornalismo, e eu já falo sobre isso. Tava ali, tá dentro da pauta. E aí, entrei por acaso, na fila de inscrição do vestibular. Mas depois eu conto. Inclusive, quando eu estava na Rádio Caxias, eu queria muito trabalhar na maior rádio do Rio Grande do Sul, Rádio Gaúcha. Aí, o que eu fiz? Comecei a encher o saco, literalmente. Né? Mandava fitinhas, cassete para o meu editor aqui em Porto Alegre. Uma outra época, né? Hoje já manda um direct no Instagram. Não, outra época. E aí mandava pelo correio. Sim. Né? Gravava mesmo. Isso tu morava ainda em Caxias? Isso. Em Caxias. Aí o meu editor disse assim, aqui em Porto Alegre, disse assim, quem sabe tu vem aqui fazer as férias do Giovanni Grisotti. Giovanni Grisotti, meu Deus do céu. Já tinha um nome consolidado. Não, e era um peso. Sim. Eu conheci o Grisotti porque uma vez ele foi cobrir em 95 ou 6, acho. Ele foi cobrir uma eleição em Caxias pela Gaúcha. Pela Gaúcha já. E aí ele tava, aquele jeito Grisotti. Sim. Né? Aí ele... Enfim, daí eu vim para Porto Alegre e fiz um mês do Grisotti. Quando terminou o mês, o meu editor na época disse assim, por que não fica? Eu disse, mas eu tenho mais um ano de faculdade. Não posso transferir para cá. Eu estou quase terminando. Daí ele disse assim, bom, a vaga é tua se tu quiser. Eu me senti tão honrado com aquilo, sabe? Saí de Caxias, que era muito bom, mas ir trabalhar na maior rádio do Rio Grande do Sul era É um marco. E hoje, talvez, os jovens de hoje, que não vão ter noção. Talvez isso também é uma pauta posterior pela questão das redes sociais. Mas a gente fala de uma época, final dos anos 90, onde o rádio é o auge, né? Óbvio, já teve
grandes períodos, mas ainda vivia seu auge, né? Não. A rádio era só rádio, televisão e jornal. Sim. Né? Não existia as comunicações de hoje em dia, que é tudo instantâneas, né? O rádio era o carro-chefe, né? Tu ter aquela interatividade, e rádio mais notícia. A Rádio Gaúcha é notícia o tempo inteiro. 24 horas Eu passando tenho uma notícia. tese, velho. Uma tese que é a seguinte. Quando me perguntam qual é a fórmula do sucesso da rádio, acho que é uma série de questões. Primeiro, identificação com o povo gaúcho, né? Sim. Segundo, eu acho que é o que chama de permanente breaking news. Aconteceu, a Gaúcha está lá. Uma vez eu estava no Japão, que é do outro lado do mundo, fuso horário de 12 horas. E aí eu estendi uma entrevista lá, eu estendi meu gravador Gaúcha, gravador cassete. Aí uma pessoa do meu lado disse assim, o que uma rádio do Brasil está fazendo aqui do outro lado do mundo? Eu disse, essa Gaúcha. Aí que é a força. Aí eu voltei para Caxias e fiquei com na cabeça, eu vou trabalhar na Rádio Gaúcha ou não? Para isso eu não posso largar a faculdade. Porém, é um convite da Gaúcha. O que eu fazia então? Eu estudava de manhã em Caxias, pegava o ônibus das 11h50, Expresso Caxiense, chegava em Porto Alegre na rodoviária às 13h50, ia até o prédio da RBS trabalhar. De noite, eu pegava o último ônibus do Expresso Caxiense para Caxias. Voltava ainda a Caxias do Sul. 1 ano eu fiz isso. Então, eu dormia em Caxias na casa dos meus pais, estudava de manhã e trabalhava de tarde. Fazia todo o trajeto de... E aí chegou um determinado momento lá que meu pai foi me pegar na rodoviária e ele disse assim, e aí, filho, como é que tá? Eu disse, pai, não aguento mais. Ele disse, mas não era o que tu queria. Não era trabalhar na Rádio Gaúcha. Vamos, segura. Segura que vai dar certo. Eu vou te ajudar e tal. Só para ter uma ideia. Então, eu morava num bairro, ia de ônibus. Morava num bairro em Porto Alegre. Quando eu vim para Porto Alegre, eu fui morar num bairro Bonfim. Uhum. E eu ia com T5, um ônibus T5, da minha casa até perto da RPS, a parada mais perto. Aí já mais 20 minutos de caminhada. Tinha mais um trajeto. Não, entre porta a porta, 1 hora. Sim. Que hoje a gente faz em Hoje 10 minutos. Sim. Então andei muito de ônibus. Muito. Conhecedor do transporte público. Hoje, infelizmente, eu acho que o Brasil, né, não está preparado como deveria para se ter um transporte, como a exemplo de outros países da Europa, especialmente, né? Com a interligação muito fácil. A gente sabe que o nosso país tem dimensão continental, né? Boa parte da Europa caberia dentro do Brasil, mas a gente não consegue ter dentro do nosso próprio estado. Não. A gente tem uma única linha de trens que liga a região metropolitana de forma linear apenas, não conseguindo captar outras regiões da própria Porto Alegre. Uma seria vez, interessante, vereador, né? eu peguei eu dei aula no Unicinos um tempo. Então eu ia de Porto Alegre a Novo Hamburgo, São Leopoldo, de trem. De trem, é. Mas daí eu fui para Inglaterra logo depois. Daí eu viajei de Londres para Edimburgo, na Escócia, de trem. Aí dentro do trem tinha um britânico que começou a conversar comigo. E lá pelas tantas eu disse assim, olha, é a primeira viagem que eu faço num trem entre cidades tão distantes. Ele disse, onde é que tu mora? No Brasil, no sul do Brasil. Ele disse, mas não tem trem lá? Eu disse, infelizmente, tem um que liga só a região metropolitana com o Vale do Sines. Na época, né, possivelmente já era só até São Leopoldo, né? Agora Novo Hamburgo veio para as obras da Copa do Mundo. Isso. Não, era... O fim da linha era... Era quase nos Unicinos ali, né? Isso, Rio dos Sinos. Rio dos Sinos. A estação Unicinos. Isso, era a última. Era a última, né? Na época, estavam começando a construir até Novo Hamburgo. Sim. Mas o trem parava na estação Unicinos. Isso. Só para a gente não... A gente vai voltar depois para a questão jornalística ali, só para encerrar a questão da parte da tua doença, do processo até a cura. Tu teve medo da morte? Sim. Muito.
E como é que em que tu se agarrou para essas angústias? Como é que tu tem um grande apoio de amigos e familiares, né? E acredito e tenho certeza que eles foram fundamentais neste processo, né? Muito. Tu tem Eu sempre a digo Gabi, assim, a TT, a Jojo. a Jojo. Quando eu estava em baixa, muito baixa mesmo, eu disse para a Gabi, traz as linhas aqui, que acho que vai ser bom para mim. E bom, a Gabi, e aí foi uma festa, né? Elas entraram no quarto, eu tava com... Eu tenho catéter no peito aqui, estava com catéter aqui, a sedação por aqui. Foi muito legal, ela subindo na maca, me empurraram na cadeira de rodas. Eu acho que tu fez publicações, acho que tem no Instagram, alguns vídeos. Na época, eu acho que isso me marcou muito. Eu compartilhei com várias pessoas, porque fiquei muito feliz em ver que tu tava bem, né? Dentro de todo o cenário, tu estava bem. Tu fez... Até teve a questão, tu foi no show, né? Metallica. Do Metallica, né? De cadeira de rodas. De cadeira de rodas. Não podia perder aquele show. Depois fala também um pouquinho sobre o rock também, que é uma das tuas paixões. Nesse show aí, vereador, é o seguinte, eu tava em casa um dia, uma noite, né? Uhum. Eu tinha os ingressos para ir, só que eu falei para minha mulher, acho melhor não ir. Né? E ela disse, não, vamos, vai ser bom para ti e tal. Eu disse, mas eu tô de cadeira de rodas, sabe? Não é legal. E muita gente, não foi na área do PCD, pessoa com deficiência. Aí eu fui, foi maravilhoso o show, tá? Voltei para casa. A Gabi me levou, mas lá tinha um bombeiro que me ajudou a fazer o deslocamento e tal. Quando depois do show, no dia seguinte, eu tinha uma consulta com um oncologista. Ele disse, Bato, foi no show do Metallica, né? Ele disse, ainda bem que tu não me falou, porque senão ia vetar meu oncologista. Sei. Mas tem coisas que eu acho que tem que ajudam no tratamento. Né? Acho que o tratamento é muito mais... Tem as condições imunológicas, que é o principal nessas horas, mas também acho que o psicológico tem que estar muito forte. Né? A gente tem que se abraçar em tudo que é possível para superar esses momentos. Depois né? de tudo que aconteceu, uma coisa, eu tive episódios de agressividade, que aliás hoje eu nem... Nossa, eu não gosto de uma pessoa. Sim. Não gosto nem de MMA. Eu sei que todos os meus amigos gostam. Mas não é o... Eu acho violência demais para mim. Mas aí eu tive agressividade, que era o seguinte, eu deitado numa maca, numa cama de hospital, com um dreno por todo o corpo e tal, eu arrancava o dreno. Aquela questão de estar preso. Né? Para alguém que sempre foi tão solto, tão livre, você está tendo que ficar preso. E o meu irmão, eu dei um soco na cara do meu irmão, que estava lá no quarto me visitando. Eu dei um soco no braço da Gabriela, minha esposa, ficou roxo. Eu joguei uma caixinha de água de coco no rosto da minha mãe. Eu disse, sai daqui, sabe? Sim, porque a gente não... Tá fora, coisas que são muito fora de nós, né? A gente nunca tá preparado para estar numa maca num leito hospitalar. Não. A gente é acostumado só quando a gente passa por isso, de fato, que a gente é todo um recomeço, né? Emocional, psicológico, para a gente conseguir ter forças para sair daquilo, né? E aí, vereador, é o seguinte, para me sedar, eu precisava ser sedado, infelizmente, né? Sim. E era a única... Eu estava tão agressivo que... Sim. Aí vieram 8 pessoas me segurar. E aí uma delas, ainda bem, me sedou e eu apaguei. Me sedou e eu parei de... Foi, infelizmente, a medida pro momento, né? Sedação. Sim. Não tem outro caminho. Ali os caras me batiam... Seria o melhor, e foi o melhor para ti. Claro. Né? No momento a gente pode não entender, mas passando tudo... Toda a vida. É um processo, né? Que faz parte de todo esse andamento, né? Infelizmente, hoje a gente pode dar graças a Deus que tudo passou bem, né? Aí tu me faz lembrar de uma coisa muito importante. Rede de apoio. Se tu não tem uma rede de apoio,
Não adianta. Eu tinha mulher, esposa, 2 filhas, amigos. Isso é o fundamental, né? Fundamental. Outra coisa que é fundamental, plano de saúde. Para mim, antes do câncer, plano de saúde era um gasto. Sim. Hoje é investimento. Porque se não fosse plano de saúde, eu teria que ter vendido meu apartamento para pagar uma parte do tratamento. Então, plano de saúde é um investimento, não é um gasto. Outra coisa, bons profissionais. Ninguém chega lá se não tem bons profissionais contigo. Por exemplo, o teu sucessor, a pessoa que está contigo, tem que ser tão boa quanto tu. Ela pode não ter tido a experiência que tu teve, pode não ter tido alguma coisa, pode ser um pouquinho diferente, mas ela tem que ter alguém para te substituir enquanto não está ali. O Bill Gates não chegou lá sozinho. Ele tinha um braço direito, que era a mulher dele, Sim. que era a Melinda. Warren Buffett não chegou lá sozinho. As pessoas que... O cara da Apple lá, o Steve Jobs, não chegou lá sozinho. Ele era um cara difícil, mas ele não chegou lá sozinho. Então, tu não faz acontecer se não tem bons profissionais ao teu redor. Eu escolhi o Moinhos de Vento, o Hospital Moinhos de Vento, porque lá tem os melhores médicos e tinha o melhor tratamento. O meu neurocirurgião, as pessoas que me salvaram, os oncologistas, enfermeiros, todo mundo, sabe? Do limpador, do quarto, aos técnicos, enfermeiros, médicos, todo mundo, tudo. Tudo vira um conjunto, né? E tudo faz parte do tratamento, né? Quando eu achei que ia morrer, era entre uma e outra cirurgia. Ali eu cheguei perto do cemitério. Você já estava... É difícil. Mas e aí depois da cirurgia, das 2 cirurgias, eu fiz radioterapia e quimioterapia, e acho que é importante dizer isso para quem pode passar por isso. O câncer não acaba quando tu conclui a quimioterapia. O câncer... tem um escritor, Siddhartha Mukherjee, que escreveu um livro chamado O Imperador de Todos os Males, que é sobre a história do câncer. O Siddhartha ainda vai ganhar o prêmio Nobel de Medicina, que ele é considerado hoje o maior pesquisador do mundo em câncer. Ele escreveu um livro, nesse livro, O Imperador de Todos os Males, ele diz assim: todo mundo tem câncer, porém, ele se manifesta em algumas pessoas. Em mim, infelizmente, ele se manifestou. Acho que é uma lição. Acredito que todo esse processo, até para tu ser um grande embaixador, vamos dizer assim, né, pela tua história de vida, tu poder estar compartilhando isso com outras pessoas, acho que é fundamental para uma certa questão de alerta, prevenção, mas, acima de tudo, para mostrar que tem o pós-câncer. Né? Após passado os momentos de turbulência, tem os momentos de se reerguer, tem as quedas, as dificuldades, mas que tudo tem um grande propósito, que depois tem a volta por cima, né? Antes eu desmaiava, né? Antes eu desmaiava mesmo. Inclusive, eu já andei de SAMU, tá? Já andei de ambulância de SAMU. Eu desmaiava e agora tem outras preocupações que são parecidas. Eu não desmaio mais. Mas eu tenho uma preocupação de não cair, não desabar. Não posso. Sim. Então, quando termina a quimioterapia, tu passa a fazer um acompanhamento, claro, e toma muitos remédios. Sim. Eu era um homem farmacinha. Eu tinha uma farmacinha, portátil, que era uma caixinha verde. Nunca mais vou esquecer, ela tá lá em casa. Sim. Mas hoje, graças a Deus, eu não tenho Fica guardadinha na gaveta só como memórias mesmo. Memórias ruins. E era assim, a caixinha era os dias da semana.
segunda a segunda, café da manhã, almoço e janta. Todos os coquetéis ali prontos. Eu tomava 7 remédios por dia. Então, eu carregava, meu avô carregava uma farmácia quando eu tinha 90 anos. Lá na década de 90, ele carregava lá e dizia: vô, isso é uma farmácia. Ele dizia: eu sou homem farmacinha. Nesse processo, tu teve alguns, acredito que foram baques, que foi a perda de alguns amigos, e vou citar o Magro Lima e o Davi Coimbra. Isso. E como é que tu reage em relação a isso? Tu também dentro de um tratamento? Eu vou contar duas histórias sobre uma sobre o Marcão, que eu nunca contei, só eu e ele sabíamos, e outra sobre o Davi Coimbra, que também nunca contei. Uma exclusividade hoje. Então, o Marcão, Magro Lima, Marco Lazarotto, estava internado no mesmo hospital que eu estava. E aconteceu o seguinte, eu mandei uma mensagem para ele, eu disse: cara, onde é que tu anda? Ele respondeu: estou internado no Hospital Moinhos de Vento. Eu sei, quem sabe a gente se visita, eu vou no teu quarto, ou tu vem no meu, tanto faz. Tu escolhe. Eu disse: acho que eu vou no teu quarto. Nunca apareceu. Ficou. Porque ele morreu Ele falou comigo num dia, 2 dias depois ele morreu. Ainda bem a Liz, que a mulher dele veio depois, que ela é médica, né? Ela veio depois. O Davi Coimbra é o seguinte, o Davi estava sentindo muita dor, né? Ele fazia o programa, o Timeline. A Rádio Gaúcha, e eu sei que ele estava com muita dor. E nós tivemos os mesmos médicos. Foi por acaso, né? Eu escolhi os meus médicos porque eram os melhores. Sim. Que eu não queria morrer. Aí o Davi, eu sabia que ele estava muito dolorido, assim. Aí um dia ele saiu do Timeline e foi na redação. E eu estava na minha mesa ali com o meu computador escrevendo e tal. Ele disse para mim: olha só, eu preciso escrever um texto, só que a minha mesa está reservada, está com alguém lá, não vou tirar essa pessoa de lá. Eu disse: Davi, então faz o seguinte, escreve aqui no meu computador. E ele sentou, começou a escrever e eu fui pro café. Peguei um café, quando eu voltei não tinha mais Davi Coimbra. Eu disse: ué? Eu olhei no meu computador, ele tinha feito uma coluna em 5 minutos. Eu demoro 2 horas. Ele em 5 minutos fez. Já tava... No outro dia estava lá, a coluna dele. Uma facilidade. Aí no dia 27 de agosto, um pouco antes ainda, no meio da Covid, eu estava em casa, ainda delirando, assim, meio mal. 27 de agosto de 2021. 21. Eu estava em casa, me ligou meu irmão, domingo de manhã. Eu disse: por que tá me ligando domingo de manhã, chorando? O que houve? Pai morreu. Eu disse: mas do que? Não sabia que estava internado. Morreu de Covid. Eu disse: meu Deus, ele tinha 69 anos. Novo. Ele está com Alzheimer já. Sim. Inclusive, ele estava morando em Nova Petrópolis, numa clínica. Sim. Super boa clínica. Inclusive, a gente decidiu tirar ele de casa, eu e meus irmãos, porque ele estava tendo... Quem ia ficar doente era minha mãe. Eu disse: acho que a gente tem que dar uma vida digna para o pai, que ele levar ele para um lugar. Senão a mãe vai ficar doente, porque ele tinha comportamentos psicóticos. Sim. E o meu pai era uma... Adoece os dois, né? Os dois. E aí a minha mãe, como foi parceira dele a vida inteira, né? Não queria deixar... Nem, imagina. Eu disse: mãe, tu vai ficar doente? Só para ter uma ideia, a gente tem que tapar os espelhos de casa. Meu pai não se reconhecia mais espelho e ele achava que um homem estava invadindo a casa. Então a solução prática para a gente, ele na hora foi cobrir o espelho. Os espelhos. Sim.
Aí foi o dia mais triste da minha vida, levar ele para a clínica. Aí, como eu apaguei na cirurgia, meu irmão me acordou aquele dia com essa história, chorando e dizendo: o pai morreu de Covid. Mas não sabia, ele estava internado. Mas ele... E a clínica fez todos os cuidados possíveis, sim. né? Não tinha... Não, Naquela clínica, 11 pessoas morreram. Meu pai, mais 10. Mais 10. Tu imagina, cara. A perda é duro para eles, né? Convivem, eles tornam-se familiares das próprias pacientes, né? Eu sei que eu não fui lá, tá? Mas eu sei que meu irmão foi. Eu sei que não dava tempo de chegar tão rápido assim, né? Sim. Eu sei que na funerária, a dona da clínica não conseguia dar conta, que era muita coisa para ela. Coitada. Em Estância Velha, parei para fazer um balanço especialmente sobre março de 22, uma cidade de hoje 50 mil habitantes. No mês de março, em relação à Covid, nós tivemos uma média de um falecimento por dia na cidade. Falamos de uma cidade pequena, né? Então, e muitos amigos, pessoas fortes, pessoas saudáveis, que foram acometidas. Foi um período tenebroso, né? Sim. Felizmente, a gente passa por isso, a gente ganha uma ressignificação da nossa vida, né? Podermos estar aqui hoje, há 2, 3 anos atrás, isso era inimaginável, né? Estarmos aqui sem máscaras, estarmos a essa distância, sem um acrílico no meio, de poder estar compartilhando o mesmo espaço, coisa que para nós hoje e antes era algo super normal, né? Hoje a gente já não consegue nem se imaginar basicamente como era antes, né? Felizmente. Então, imagina, vereador, eu estava no meio do tratamento, eu recebo essa notícia. Quer dizer... E eu não sabia, inclusive, dessa tua perda. Né? Então, são 3 perdas fortes, né? Uma, acima de todas, o pai. Né? Uma figura... E tu não poder também estar fisicamente nesses últimos momentos, né? Porque também está debilitado. E amigos, então... E passando também dentro de um processo onde a cabeça está em ebulição, né? E a cura. Como é o sentimento de cura, de liberdade. Acho que a cura é a redenção, né? A cura é a... Coroação. Renascimento de tudo. Porque depois de todo tratamento, eu era literalmente um trapo humano. Eu não saí da minha cama. Além de tudo, eu estava em depressão. Sim. Vira um amontoado de situações, né? De angústias, e a cura acho que dá aquele sentimento de liberdade, né? Passa o friozinho na barriga, o friozinho bom agora, né? De tudo que ficou para trás fica como memória, fica como lembrança. E a partir de agora começa a reescrever uma história, né? E aí acho uma espécie de F5 da vida, né? Porque eu tenho um período ali de até 26 de maio de 2022. Depois começa um outro período que é a redenção. Sim. Né? Que tu vai em busca daquilo que tu deixou de fazer. Sim. Vamos passar um pano nessa... Claro. Na questão da doença, vamos começar falar um pouquinho também da trajetória, mas antes de tudo, vamos reforçar aqui os nossos patrocinadores. Claro. A nossa querida Vitai Kombucha, maçã verde, uva branca, frutas vermelhas, pitaia com uva branca, abacaxi com hortelã e detox. Escolha saúde, escolha bem-estar, escolha sabor, escolha Vitai Kombucha. A JG não é de João Gabriel, né? É só uma grande coincidência. Mas cuide da sua família, do seu patrimônio, com a equipe e os serviços de limpeza, zeladoria, segurança e monitoramento da JG Serviços. JG Serviços, 25 anos. E Geoprospec, estratégia ambiental para negócios duradouros. Geoprospec há 40 anos, perpetuando negócios e o meio ambiente. O jornalismo pratica aí de paraquedas, então, não estava programado. Absolutamente. Na fila do vestibular. Na fila de inscrição no vestibular, eu vou contar um detalhe aqui, que eu acho que eu nunca contei pra ninguém também. Nunca falei da minha vida, né? É a primeira vez que você participa de um programa podcast nesse formato?
Podcast, sim. Que honra. Né? Tu teve os teus programas, né? Mas é uma alegria muito grande, né? Eu procurei ter uma revirada, não achei, né? Essa eu queria perguntar, né? É a primeira vez, então. É a primeira vez em podcast. Que alegria. Aí eu te agradeço muito, tá? Pô, a alegria é minha total, né? Tu é do Inter, né? Colorado. Eu tenho uma filha do Inter e uma filha do Grêmio. Pra não ter briga. E a influência delas pro futebol não é minha. Não. Que Tu não é muito do futebol em si. Eu até torço pelo Caxias. Mais Caxias, na Mas dupla Grenal. Eu vivi numa cidade que esteve na Série A. Sim. Com o Juventude. E eu sei que na época o Romário, o Edmundo, o Sávio, o Cafu iam jogar em Caxias. Isso era uma influência, né? E foi bem período também. Óbvio, já estava, acho que talvez em Porto Alegre, em 99, quando o Juventude é campeão também da Copa do Brasil. Então, os anos dourados Foi campeão da 98 do Gaúcho. Isso. Né? Depois Caxias se obriga, né? Em 2000 ganhar também. Mas Cafu jogou, passou a época da Parmalat, né? Isso, Parmalat. E, bom, nem vim aqui para falar de futebol. Eu vim aqui para falar de outra coisa. Não, mas tava ali rabiscado também para perguntar. Rapidinho. Parênteses. Então. Aí a Tereza, a mais nova, é do Inter. Olha. E a mais velha, de 5 anos, é a Jojo, a Joana. Ela é do Grêmio. Acho que a Joana é do Grêmio, porque os coleguinhas dela, da escolinha, são do Grêmio. A maioria. E a Tereza... Não sei porquê. Veio... É a cor, a identificação com o vermelho. Simplesmente ela vê um ônibus vermelho, ela diz, ônibus do Inter. Já identifica. Aí, uns dias atrás, eu fui ao centro de Porto Alegre, na Casa do Papel. Sim. Entrei na Casa do Papel e comprei 2 canetinhas para pintarem no vidro. Uma vermelha, outra azul. Uma vermelha para Tereza, outra azul para Joana. Quando eu cheguei em casa, dei para elas ficaram muito felizes. Podem. Eu só mostrei eu nem precisei. Acho que é típico do gaúcho, né? Desde o berço, ou tu é vermelho ou tu é azul. A primeira pergunta que te faz, né? Grêmio ou Colorado? É. Não, e vou fazer uma... em março deste ano, eu e a Gabriela, minha namorada, também temos isso em comum, né? Os dois com uma Gabriela. Uhum. Estivemos no Rio de Janeiro, visitando o Maracanã, e na oportunidade, eu sou colorado e ela é gremista. E foi cada um com a identificado. Lá no Rio de Janeiro, eles olhavam como se fosse o Tom e Jerry, né? Ué, mas vocês não brigam? Vocês não discutem? Só na hora do jogo. Cada um na sua, mas o restante não tem. Mas é isso, porque E ele lá fora, né? Em outros estados, nos enxergam dessa maneira, né? É a dualidade. Aqui a gente tem o nosso próprio... A grenalização, nosso próprio termo, né? Que é grenalizar, que é dividir, separar, né? Grenalização virou sinônimo de diferença. De diferença, é. A gente tem um próprio... Chimangos e Maragatos, Grêmios e Colorados. Isso desde o berço. Colorados. Mas na fila do vestibular, vamos voltar para... Tinha um amigo meu, 2 à frente, assim, 2 pessoas à frente. E eu disse assim, fulano, o que tu vai fazer? Eu vou fazer jornalismo. Quem sabe eu faço jornalismo? O meu teste vocacional tinha dado psicologia. E, claro, evidentemente, ainda bem que eu não fiz psicologia, porque eu ia ser um péssimo psicólogo. Péssimo psicólogo. Hoje, esse cara aqui não chegou a se formar, ele está em outro estado, está em Florianópolis agora, trabalhando como publicitário. E eu continuei em jornalismo. Mudou totalmente. Nada esperado e programado. A única certeza na fila do vestibular que eu tinha era: eu não vou fazer exatas. Eu vou fazer humanas. Ou história, ou jornalismo, ou advocacia. Direito. Um dos 3. Porque a gente é obrigado, o sistema é muito ruim, né? Sim. A gente é obrigado a escolher a nossa profissão muito cedo. 16? Antigamente era até mais cedo, 16, 17 anos, né? Eu tinha 17, né? Imagina. E aí ainda bem, escolhi jornalismo. Comecei a trabalhar cedo. Aliás, quando eu entrei na faculdade,
fazer uma cadeira e a pessoa disse, a professora disse o seguinte, tu vai fazer rádio, TV e jornal. Eu disse, posso fazer tudo? Antes de multimídia, antes... Sim. Nem internet tinha. Não, nem... Outros tempos. Eu tinha feito datilografia. Acho que isso entrega a minha idade, né? Entrega a minha idade. Aí eu posso fazer tudo. Quero ser bom em rádio, TV e jornal. E se para o jornal, eu acho que é interessante. Eu vou saber escrever e vou poder fazer revista também, se for o caso. Ainda bem que eu vim trabalhar depois numa empresa que dá todas as possibilidades. Aliás, eu acho que no Brasil não existe possibilidade tão grande de fazer rádio, TV e jornal ao mesmo tempo. Isso me ajudou, não escolher na época, me ajudou muito. Olhem, esse exemplo aqui pode servir de exemplo aos mais jovens. Quando eu consegui um estágio na Rádio Caxias, eu cheguei na disciplina de rádio e o professor me disse o seguinte, tu vai fazer rádio, mas tu nem voz tem, tu não é locutor. Eu disse, mas eu quero ser jornalista, eu quero trabalhar em rádio. E aí, ainda bem que eu consegui fazer rádio, apesar de todas as minhas limitações. Claro, fui devagarinho, até... Sim, processo, falar né? bem e tal. E não à toa tu é um craque na rádio, no jornal e na televisão. Tu domina como poucos os três, né? Isso me dá a possibilidade, inclusive, porque na época eu tenho até uma foto. Uma vez eu fui fazer uma cobertura do caso de San Felice. Uhum. San Felice foi preso na Espanha. E eu fui para a Espanha fazer a cobertura da prisão dele. Eu fui com 2 computadores, uma câmera, um microfone e um gravador. Hoje tudo isso... Hoje tudo num iPhone. Só com o celular. Hoje é incrível como... E tudo isso não faz muitos anos, né? Tudo passa muito rápido. A tecnologia ela tem um crescimento absurdo, né? Esse ano aí, que eu fui para lá, que eu tenho uma foto, com tudo isso, eu chamo de homem-banda. Faz tudo, né? Sim. Homem-banda, vocês conhecem homem-banda, Sim, né? todos os instrumentos aclopados, né? E tu vai, toca, e como se não tivesse limite. Esse fato aí foi em 2007. Hoje nós estamos em 2022 e eu vou lá com um celular no bolso. Hoje, a qualquer momento, a qualquer momento pode ser um jornalista cobrindo um grande acontecimento. Basta estar no... Em 2010, eu fui para o Chile. Já vou entrar na... Qual das grandes coberturas? A gente conversou antes com o Dricos aqui, grande parceiro, nosso produtor. As grandes coberturas para ti. Qual as que... É difícil, tu viajou o mundo também, né? Tu tem esse privilégio de ter rodado, ser um grande correspondente. Vários países, em vários continentes. E acredito que para ti vai ser difícil até tu elencar, né? Porque tem a questão da corrida presidencial em 2008, americana. Tem... Eu já tinha ido para lá em 2004. Já tinha feito a reeleição do Bush. Reeleição do Bush contra o John Kerry em 2004. Em 2008, a eleição do Obama. Em 2017, a eleição do Trump. E em 2016, a eleição do Trump. 2017, a posse do Trump. A posse no Capitólio. E também tem escolha papal. Eu lembro muito da tua voz, né? Eu escutei nas tuas vozes a escolha do Papa Francisco. Isso. Também. Em 2013. Em 2013, isso, 10 anos. E para mim, pessoalmente, foi a cobertura mais importante. A mais importante. Todos foram importantes. Porque tu está... E qual é o sentimento? Já vai... Vou pincelando, mas a sensação de... Principalmente, acho que cai a ficha o pós, né? Depois que tá feito, termina, né? Aquela... Mas a sensação de estive num momento histórico. Né? Vivenciei a história in loco, né? E eu acho, vereador, que é o seguinte. Daqui 30 anos, 40 anos, a gente vai lembrar. Eu vou lembrar. Eu estava lá naquele dia. Sim.
em março de 2013, quando o Papa Francisco foi eleito pelo conclave, eu estava lá na Se não me engano, Basílica 13 de março. 13 de março. 13 de março. Eu estava lá, uma chuva, um frio desgraçado. Praça São Pedro, São Pedro lotada. lotada. A E única... aí é um argentino. E É um argentino. Primeiro sul-americano. Ainda bem que eu tinha, antes daquele fato, comprado um pôster com todos os cardeais e os seus nomes. Aí já tinha... Tu conseguiu estudar também as possibilidades. Aí que todos erraram. Sim. E aí eu tinha as fotos, eu botei esse pôster no meu quarto. Aí tinha lá o cardeal Escola, de Milão. Eu disse, se esse cara for eleito, eu tô ferrado. Por quê? Vou dizer, o tio do cara foi eleito. O vô do cara foi eleito. Eu fui pesquisar, inclusive, antes de ir para a Itália, eu conversei com o Londres Stalivieri, que é especialista em Árvore genealógica. e cidadania italiana. Cidadania italiana. Cidadania. Aí Londres, eu tenho um pedido para te fazer por telefone. É o seguinte, eu vou para a Itália. Ele, que bom, tá. Só que tem um cara lá que eles estão postando muito que possa ser o Papa, que é o cardeal Milão. Sim, Escola. Eu disse, cara, me ajuda a entender da onde vem esse cara aí. Onde é que se encontra? O Google não explicava, não tinha Google. Aí, trabalho de jornalista, né? Tu vai esmiuçando a história, vai buscando, vai puxando o fio de novelo. Daí ele fez a pesquisa para mim. Ele disse, Escola, é o seguinte, na Itália toda tem 71 cidadãos italianos com o sobrenome Escola. Hoje. Então não é tão popular, né? Não. Então a chance de ter uma ligação é muito alta, né? Apesar de a Itália ser pequena, ser um país pequeno, com uma população bem menor que a do Brasil. Mas uma densidade alta, né? Altíssima. Só tem uma boa notícia para ti. Esse cara não tem nada a ver contigo, com a tua família. Então podia fazer a cobertura tranquila. Porque os Escola, a minha descendência é da região do Vêneto. Sim. E o cardeal era da Lombardia. Então totalmente... É no norte da Itália, mas regiões diferentes. E aí fui para lá, estava lá tinha a bolsa de apostas, que não é assim que funciona, né? Sim. Mas tudo bem, se quiserem acreditar na bolsa de apostas. Não tinha as casas de aposta que nem hoje em dia para fazer quem seria. Mas lá tinha. Não era tão prático que nem é hoje na mão aí, mas já tinha... Lá tinha e tinha um... Eles respiram, né? A cultura deles respira a aposta, né? E também a questão da religiosidade lá é muito forte, né? Muito então forte. Isso consegue fazer um casamento perfeito em relação a isso, né? Aí... rapidinho. Claro. Tinha 5 cardeais brasileiros. Um deles, o Dom Angelo Scherer, que era gaúcho, que estava sendo cotado. Lá na Praça São Pedro, na frente da Capela Sistina, antes da fumaça branca, tinha torcida para o Dom Angelo. Padres brasileiros com bandeira do Brasil. O único país que tinha. Único, não tinha mais ninguém. Tinha característico, né? De já fazer uma torcida organizada. Por isso que quando sai a fumaça branca, que é o sinal de que um Papa foi escolhido dentro da Capela Sistina, eu pensei assim, se for o Dom Giro, eu tô ferrado, porque esse pessoal tá... Aí foi eleito um improvável para nós, para o público. Para eles era sério. Tem até... os votos eles não são abertos, né? Não são compartilhados, mas há história que ele já tinha sido o segundo colocado na eleição da anterior, do Bento XVI, né? Em 2005. Isso. Então, para nós, a gente não tem, porque isso não é dimensionado para o público, né? Mas que internamente ele já era um forte candidato, né? E um forte candidato. Outra coisa, as pessoas perguntam, por que uma pessoa tão velha? Não tem como ser jovem. Por quê? Para tu chegar a cardeal... Tu tem que ter uma trajetória de anos, décadas.
de influência, de grandes conquistas. E hoje Uma coisa, tu não sai de bispo Não. lá do interior de Frederico Westphalen para ser arcebispo de Porto Alegre em pouco tempo. Não. Né? E dali virar cardeal, e daí tu ganha uma notoriedade e poder estar dentro, né, da escolha papal, né? Então, é um processo muito... A média de idade entre os cardeais é 70 anos. Então, já Então, tem gente de 90, tem gente de 70. tem de 50 também, mas Sim. para equiparar... É raro, porque é uma trajetória extensa, E aí, quando né? ele apareceu quando ele não apareceu antes. Antes foi o cardeal Eu não sei, não relembro o nome, mas eu lembro dele fazendo anúncio, né? em latim, Latim. e ele cardeal Bergoglio. Esse cardeal Bergoglio é aquele do o argentino que estava lá, tá? Que não era Sim, uma aposta, né? Tava lá entre os patinhos feios, né? Das apostas, né? E aí o cardeal Bergoglio argentino. Quem apostou ganha dinheiro. Aí, em Porto Alegre, tinha um padre comentando na Rádio Gaúcha ao mesmo tempo. Sim. Eu estava ao vivo, Ao né? vivo de lá e aqui fazendo Ele a disse, cobertura. não, mas é fumaça preta. Eu disse, não, fumaça branca, posso lhe garantir. Porque tinha um delay entre a TV, que eles estavam assistindo na TV, e eu estava lá ao Tu vivo. estava ao vivo. E o delay era de, sei lá, 3 segundos. Nesses 3 segundos, a primeira lufada que sai do cano é o resquício, O resquício da cano. fumaça anterior ali. Como já tinha saído, era a quinta vez que estava saindo fumaça, começou cinza e o padre, ele, não, mas é preta. Eu disse, não, e lá já estava branca. Já era branca. E eu disse, não é branca, posso garantir, estou aqui na frente vendo, não estou errando. A visão tá boa. Aí ele esperou uns 3 segundos, ele disse, fumaça branca. De fato, o Papa está escolhido. Tá escolhido. E a praça estava lotada de gente. Imagina, é um acontecimento. A né? população de Roma vai para lá. Sim. E pela facilidade que a gente comentou antes dos países ao redor. Sim, muita gente fora. E tem gente, óbvio, porque são acontecimentos que não é todo dia que acontece. Né? Já faz 10 anos. Já está mais tempo Francisco do que ficou o Bento XVI. Sim. Né? Aliás, não tinha luto, né? Porque ele estava vivo. E a gente também vivenciando uma história mais intensa ainda, porque foi por 10 anos, basicamente, 9, 10 anos, nós tivemos 2 papas. Isso aconteceu há centenas de anos atrás, pela última vez, né? Então a gente pôde vivenciar uma escolha totalmente diferente, né? Uma renúncia de um papa e um papa assumindo, e pela primeira vez também um sul-americano. Então foram quebras assim que a gente estar dentro da história é algo diferente, né? E aí, vereador, aí aconteceu o seguinte, eu comecei a narrar aquilo, né, por telefone celular, na época. Sim. Eu levei um equipamento que tu entrava ao vivo como se fosse de dentro do estúdio, mas não funcionava. A internet não era tudo isso, 10 anos atrás. Os equipamentos celulares, os smartphones eram totalmente diferentes, né? E eu fiquei 4 horas no telefone. Nessa segunda ligação, a RPS deve ter gastado muito dinheiro. Mas aí eu dizia assim, argentino, isso aí ficou marcado, né? A marca daquela cobertura. Mas por quê? Porque tinha muita gente torcendo pelo Brasil, torcida organizada, Sim. padres e freiras torcendo pelo Dom Gilo, Sim. com bandeira do Brasil, cartazes e tal. Era gaúcho, né? Então, Imagina, o Papa é brasileiro. E saiu um argentino. Total. A zebra total. Total. Ainda bem que foi ele. Porque eu acho ele um cara muito visionário. Eu entendo que ele fez mudanças importantíssimas para um novo ciclo da Igreja Católica. Que naquele tempo a igreja está muito fechada e perdendo muitos fiéis. Estourando grandes casos de escândalos, né? Tanto financeiros como sexuais. Né? Então, e o Papa, na época mais tradicional, a sua figura, óbvio, a gente nunca vai saber os motivos que levaram, né? Só a ficção do dos 2 papas, né? Mas
todo o enredo a gente nunca vai saber. Que, né? aliás, Mas que foi necessário e nesse foi filme, importantíssimo. eu tenho uma fonte boa que trabalha... Não vou entregar quem é, tá? Mas tem uma fonte boa no Vaticano que trabalha junto com o Papa. Opa. E ele me disse que o Papa não gostou muito do filme. Não... O filme é bom como Com ficção. ficção, mas como realidade é diferente. E é que esse é um problema, né? Eu gostei muito do filme. Eu também Eu gostei. achei sensacional, porque ele nos traz uma outra visão. Aquilo que a gente não enxerga. A gente tava da capela para fora, né? Vendo a fumaça branca, recebendo a notícia de uma renúncia, mas a gente não estava tendo. Não. E quando a gente gosta daquela questão de bastidor, o brasileiro, acho que é até um pouco mais, né? De saber o bastidor, de estar dentro, de saber. E aquilo ali nos trouxe uma certa perspectiva diferente. Imagina a jornalista brasileira. Então, Tava... bah, Tu não te arrepende da escolha de jornalismo? Faria de novo? sim, Eternamente seria... eternamente. O meu irmão começou a arquitetura, depois sobre a administração e terminou com o comércio exterior. Ele tinha vocação para aquilo, só que ele foi pulando de uma coisa para outra. Então, o jornalismo, no fim, foi o tiro certeiro. Ainda bem, teria feito exatamente a mesma coisa. Até a gente está caminhando pro final, a conversa está maravilhosa. Que bom. Eu acho que a gente podia... Vai ter que ter uma parte 2, né, eu acho. Mas, voltando para aquilo que a gente comentou lá no início, a gente está vivendo hoje. A gente pode estar dando risada aqui, porque é relembrando momentos, mas a gente, da porta para fora, a gente vive uma grande tragédia no nosso estado. Né? Algo que não temos como dimensionar de longe, né? A dor e o sofrimento de muitas pessoas, mas para o lado jornalístico. Ontem estive acompanhando as coberturas, parabenizar, inclusive, os repórteres, especialmente da RBS, que eu estava acompanhando, mas Cristina Ranzolin, em loco, né? Podendo passar ela mesma traz relatos. E eu gosto muito... É uma figura que eu tenho um carinho, assim, de telespectador muito grande, porque ela transmite um sentimento, né? E ela diz a um momento que dá vontade de largar tudo, o microfone, câmera, e ir ajudar, se entregar na lama para ajudar. Como é que é fazer esse filtro, né? Ainda mais, falamos de momentos como cobertura política, a escolha papal, grandes coberturas internacionais, mas também tem aquelas duras de se trazer, né? Não sei como tu estava em relação à época, o 11 de setembro, né, que se aproxima mais um aniversário da data, mas como esses acontecimentos que trazem dor, tragédias, né? O psicológico, o sentimental, conseguindo passar isso, porque o jornalismo é sentimento, né? E tu passar sentimento para as pessoas. Primeiro, eu quero desfazer um mito aqui, que jornalista gosta de notícia ruim. Jornalista, na verdade, retrata um momento. Quem gosta de notícias ruins é quem consome. E é o espectador. É quem consome é que gosta. Né? Se tem alguém vendendo é porque alguém consome. Né? Só O interesse do jornalista é o interesse público. E acho que mais importante, que é isso que caracteriza a RBS, é estar perto das pessoas que estão sofrendo, estão passando por tudo isso. Acho que é uma conexão muito importante, né? Tu estender a mão na hora mais difícil e cobrir outras coisas, claro. Mas sim. A gente não vai lá porque tem uma tragédia, não é só por isso. Eu acho que o papel da empresa, do jornalista, é estar perto de quem sofre mais. Sim. E é uma conexão muito importante ali, né? Não é só, eu acho que não é só conexão, é o sentimento daquelas pessoas. A gente tem que retratar aquilo. Aliás, eu vim para cá, no caminho, eu vim da Rádio Gaúcha, me atualizando em GZK sobre o que está acontecendo. Muitas histórias tristes e tal, mas esse é o nosso papel. E a comunicação hoje, né? Como tu vê o papel dessas mídias tradicionais, que tem ainda o forte, a televisão, o jornal, o rádio, em detrimento, sendo que, óbvio, já é
um elo, né? A questão da rede social. Mas vou te trazer um relato que eu, particularmente, sou um grande fã também, admirador de um personagem que é o Cid Moreira. Né? Tive a oportunidade também de já conversar com ele. Né? Não participou ainda vai participar ainda do nosso podcast. Mas porque o principal, ele vem de uma época, e tu começou nela também, onde para tu saber a notícia, tu tinha que... A rádio ela era o que mais conseguia te trazer instantaneidade. Mas o físico, o papel, ele já te trazia notícia velha. Né? E segue sendo assim, porque ele é impresso. Né? Chega no outro dia, os números de mortes já atualizou, os acontecimentos já mudaram, e todo mundo hoje com celular é muito fácil. A gente não dá valor a essas vozes. Mas Cid Moreira, além da sua voz marcante, né? Ele era a pessoa, o Chapelin e tantos outros, né? Mas era o único momento que tu poderia visualizar, de fato, a notícia, o acontecimento. Como é que tu vê hoje essas mudanças? Primeiro, velho, acho que o tema é bem importante, tá? Eu acho que não tem área de conhecimento que se transforme mais, onde a velocidade seja mais. É impressionante. Muito intenso, né? Muito. O que eu faço hoje, amanhã pode estar ultrapassado. Vamos falar, hoje a comunicação ela é instantânea. Ela vai apitar aqui, tá no modo avião, mas apita, já nos traz todo o que aconteceu agora. As pessoas querem saber. Tem uma coisa muito importante que eu acho que e diz muito sobre o momento que a gente está vivendo. Aquela atriz morreu em Gramado. Sim, a Léa... Fugiu o sobrenome agora. Cardoso, não. Não, a Laura Cardoso estava sendo homenageada com a Léa. Agora me fugiu, perdão, o sobrenome. Aí tinha a Léa, tinha uma foto num jornal do Rio Grande do Sul, a foto da Léa e da Laura no Palácio dos Festivais. Só que ela morreu de madrugada, que o jornal estava nas bancas de manhã. E ficou o dia inteiro rodando. A mulher já estava... Quando eu vi a capa... Não era Zaroa, tá? Sim. Quando eu vi a capa, eu pensei assim... Meu Deus, essa mulher já está enterrada. E ainda está circulando uma notícia totalmente diferente, né? Isso diz muito sobre o momento que a gente está vivendo. Com certeza. Porque... Isso me chamou atenção também, paralelo. Foi, acho que, segunda, terça-feira, né? Quando eu cheguei, peguei o jornal da região, número de mortos, né? Estampado. É X. Só que a notícia a da manhã já tinha atualizado e já tinha muito mais, né? Então, isso nos traz esse aspecto, né? E quando a internet surgiu, alguém disse assim, é o fim do rádio. Eu disse, não é o fim do rádio. O rádio tem que se abraçar na internet. Isso é um elo, né? Porque só assim a gente vai sobreviver. E de ter feito. Já tem muitas mudanças, né? Os programas com câmeras transmitidos ao vivo também. Porque hoje tu enxerga a figura escola. Até alguns anos atrás, as pessoas não conheciam, né? Só a voz. Então, é uma outra conexão, né? A exposição é muito clara. Em 2018, eu fui chamado para uma reunião para discutir como será a redação no futuro. E aí, nessa reunião, eu fiquei pensando, eu disse, olha, a redação do futuro, não necessariamente nós vamos ter que ir até uma redação. A gente pode fazer de qualquer lugar. Sim. E, claramente, teremos câmeras em cima da gente. 2 anos depois veio a pandemia. E acelerou todo esse processo. Não, mudou tudo, né? Escola, infelizmente, a gente vai ter que... Última coisa... Claro, eu vou fazer depois, a gente vai fazer uma brincadeirinha rápida, mas pode... Tá. A última coisa, como foi pedido, eu vou falar da cobertura de 2008. Ah, claro. Quem é que pediu o Dricos, o Adriano Schneider. Dricos, parceirão, nosso produtor aqui. Colorado. Doente. Não, gosta de uma pública. Em 2008, eu fui cobrir minha segunda eleição presidencial nos Estados Unidos. Comecei pela Flórida, que é o estado-chave. Sim. E depois eu fui... Como estava muito claro que ia ser o Obama, por vários motivos, eu fui para Chicago.
Então, eu acompanhei a apuração de Chicago e a festa de vitória do Obama em Chicago. Em 2008. Rodrigo Lopes, que é meu colega... Na época, Barack Obama estava em Chicago. Sim, Tu conseguiu estar em loco, né? Isso, ele é de Chicago, né? Ele é de Chicago. Inclusive, um dia antes eu fui lá. Aí, como eu tinha um dia de folga, eu percorri os lugares onde Obama frequentava antes de ser senador. Pelo estado de Chicago, fui no estado de Illinois. Eu fui na barbearia do Obama, fui na casa onde ele morou. Na frente da casa tinha uma quadra de basquete. Então, vivenciar o pré-presidente dele. Até cortei cabelo nessa barbearia que ele ia. Eu disse assim, mesmo corte do Obama. Eu ainda tinha cabelo. Mesmo corte do Obama. O cara passou a máquina. Já zerou. Pronto, resolvido. E aí, bom, aí teve a festa de Vitória, que o jornalista foi na festa para cobertura. Entrevistei várias pessoas. A festa de Vitória foi no Grand Park. O parque é tipo, digamos assim, o Marinho do Brasil. Porque é um grande parque da cidade, fica na frente do Lago Michigan, uma ventania, um frio. Aliás, Chicago é considerada a cidade dos ventos, porque é muito frio. Chicago fica um pouquinho acima na linha de Nova York. Então, o estado de Nova York vê aquelas imagens de neve. Saibam que Chicago fica um pouquinho assim, ó, fica até mais. Muito vento. E ali fiz a cobertura, claro, depois da vitória, visitei os lugares históricos de Chicago, né? Sim. Não podia Chicago sem ver, por exemplo, o lugar onde o Al Capone frequentava. Os bares onde o blues nasceu, onde o blues eclodiu. A história materializada, né? Todo lugar que eu vou tem esse defeito, né? Todo lugar que eu vou, eu gosto de ver coisas diferentes. Eu também sou apaixonado por esse retrato da história, né? E poder sentir ela materializada. Então, para encerrar, infelizmente a nossa conversa está muito boa, já estamos quase em 1h30 de programa. Passou voando. Então, não senti isso. Podia ter mais 1 hora, acho que a gente ia ter assunto, né? Queria estar falando como o Cid Moreira. Com aquela voz. Aquela vozeirão. Mister... Um bate-bola, bate pronto, tá? Bem simples, né? Não é sobre futebol. Não é sobre futebol, né? Não vamos entrar nas polêmicas. O Caxias está em alta hoje, essa semana. O retorno à Série C. Então, tá. Então vamos deixar por cima o Caxias. Teu ídolo. Churchill. Uma série. Uma série que tu gosta de olhar. Eu gostei muito de Os Sopranos, a família Soprano. O maior brasileiro de todos os tempos. Pelé. Paul McCartney ou Mick Jagger? Tu que é fã do rock. Acho que Paul McCartney. Mas é uma disputa difícil. Difícil. São parelhos, né? Muito atuais. Maior jornalista brasileiro. Depois da escola. Jornalista Giovanni Crisotti, com certeza. Melhor banda de rock brasileiro. Titãs. Um livro que todo mundo deveria ler. A Banalidade do Mal. Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt. Um podcast. The Daily. New York Times. E uma frase que marcou tua vida. Do Churchill, pode ser? Claro. Nos falta tudo, menos inimigos. Assim, a gente encerra com a chave de ouro. Já? Tão rápido, tão... Pô, o sentimento é aquilo que... Tava tão boa, tá ótima a conversa, que a gente podia um pouquinho mais, mas já tá estourando o tempinho. Mas sim, só tenho que te agradecer muito pela honra, o prazer de ser o primeiro a poder estar tendo uma conversa assim tão aberta, tão franca, tendo tantas
comentou exclusividades, assim, de historinhas importantíssimas e que a gente vai conseguir, com certeza, Que bom. transmitir, acho que para quem vai estar assistindo, um grande programa. E foi o friozinho na barriga que eu tava antes, passou com um sentimento muito grande. E falei com minha história de Estância Velha. Pois é. Quer fazer um rápida pincelada? Só que eu sou frequentador da cidade e eu gosto da rota romântica. Oh, maravilha! Então, tem um convite para ti. Em off aqui a gente vai fazer vamos dar um giro lá por Estância. Tá? Tá aí o convite. De preferência, comendo uma boa comida, Mas, com certeza. Isso aí é aí que a gente vai... É aí que vai ser a chave, aí tu vai pegar chave do sucesso. Vamos fazer o nosso tour. A gente está começando a nossa rota turística de colonial da cidade, rural, né? Então tem um grande convite para ti. Olha, tá? Que legal. Então, para encerrar, quero agradecer mais uma vez a Vitai Kombucha. É uma empresa genuinamente de Estância Velha, a primeira e única fábrica de kombucha da cidade. Kombucha contém antioxidantes e compostos antibacterianos que ajudam a fortalecer nosso sistema imunológico. Cuidar do nosso intestino torna-se essencial para promover um bem-estar para o nosso corpo. Nos sabores maçã verde, uva branca, frutas vermelhas, pitaia com uva branca, abacaxi com hortelã e detox. Sigam nas redes sociais, no Instagram, através do QR Code aqui da tela. E escolha saúde, escolha bem-estar, escolha sabor, escolha Vitai Kombucha. JG Serviços, nós cuidamos, nós limpamos, nós protegemos. JG Serviços, 25 anos. Cuide da sua família e do seu patrimônio com as equipes de serviço de limpeza, zeladoria, segurança e monitoramento da JG Serviços. Sigam também lá no Instagram, JG Serviços, J com TH e G por extenso, Serviços. Geoprospec, estratégia ambiental para negócios duradouros. Geoprospec é uma consultoria ambiental com 40 anos de atuação no mercado de projetos e estudos ambientais e geológicos. Supervisão e monitoramento ambiental de empreendimentos com foco em garantir a segurança, o performance para os seus clientes. Por isso, se posicionam como uma parceira estratégica baseada no modelo de gestão ambiental empresarial. Geoprospec, há 40 anos, perpetuando negócios no meio ambiente. @Geoprospec no Instagram. Daniel, brigadão. Obrigado. De coração. Foi uma honra. Prazer foi meu, tá? Um abraço a toda a comunidade de Vale do Silêncio. Muito, muito obrigado. Será entregue, com certeza. Para não perder, eu ainda não sou acostumado muito com isso, né? Mas se inscrevam no nosso canal, ativam o sininho, nos sigam também lá no Instagram, @Sessão Extraordinária. Então, é uma fase para mim também, mas foi um prazer enorme te ter aqui comigo. Prazer muito obrigado. Meu vereador, muito obrigado. E um dia eu vou lá te visitar na Câmara de Vereadores, tá? Será uma grande, grande, grande honra, de verdade. Obrigado. Um abraço a todos.